Oi, pessoal! Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho da Escola da Inteligência. Bom, na nossa última aula, vocês leram uma história, um quadrinho super legal. Lembram disso? Bom, como faz um tempinho e de repente vocês podem ter esquecido algumas partes, esse vídeo é para lembrar vocês dessa história que eu vou contar lendo aqui no livro. E depois de lembrar dessa história, a gente vai estar pronto para a nossa próxima aula da Escola da Inteligência, seguindo em frente com os nossos pensamentos e as nossas discussões. Combinado? Então vamos começar. A formação do eu. Você gosta de descobrir segredos? De todos os lugares misteriosos da natureza, havia um especial, chamado Floresta Viva. Nela, muitos animais não se entendiam, lutavam uns com os outros, viviam isolados. Mas chegou o dia da grande tristeza. Foi um dia muito quente e, para piorar, os seres humanos acabaram incendiando a floresta. Mães choraram a perda de seus filhos. Filhos procuraram seus pais e não os encontraram. Amigos não foram achados, afirmou o amável professor Corujão. As lágrimas eram incontáveis, até as árvores gemiam de dor. E quando todos achavam que não havia mais salvação, alguns animais começaram a ajudar uns aos outros. Foi belíssimo. Graças a isso, vários foram salvos. Mas o tempo passou e os animais voltaram a lutar uns com os outros. Então eu, o professor Corujão, reuni os filhotes dos animais numa escola, a Escola da Inteligência, para ensiná-los a pensar e a falar a mesma linguagem. E algo fantástico aconteceu. Os alunos começaram a desenvolver importantes funções da inteligência, como pensar antes de reagir, proteger sua emoção, trabalhar suas perdas, superar seus medos e sua timidez. Era maravilhoso ver a onça Sassá nervosa deixar de ser agressiva e mandona e se tornar mais tolerante e amável. Ou a cascavel Tatá teimosa deixar de ser autoritária e desconfiada e se tornar cada dia amigável e generosa. Sim, era belo ver o javali Pepe pessimista, que achava que ninguém gostava dele, elevar sua autoestima e se tornar sociável. O macaco Totó Sapeca, o sapo Babá Boa Vida e o grilo de Galá também progrediram. Certa vez, reunidos para mais uma aula, o professor afirmou: um dos maiores objetivos da Escola da Inteligência é amadurecer e fortalecer o eu, para que ele se torne autor da própria história. O que é o eu? Disse surpresa a onça Sassá. O eu, querida Sassá, é o líder da nossa mente. É o seu autocontrole, autodomínio, seu desejo de mudança, sua capacidade de escolha. O que acontece se vocês desenvolverem um eu frágil e imaturo? Perguntou o professor. Os alunos eram bem jovens, mas depois de refletir, expressaram suas opiniões. Um eu frágil não sabe o que quer, disse o grilo de Galá. Por isso, ele acaba sendo dominado por pensamentos negativos, completou a cobra Sassá. Puxa vida, meu eu era dominado por pensamentos negativos, afirmou Pepe pessimista. Brilhantes ideias, alunos, expressou o professor. Turma, meu eu era frágil, não tinha opinião própria. Sempre procurava a aprovação dos outros. Se não me aceitassem no grupo, eu me entristecia muito, falou o macaco Totó. Devemos ouvir os mais experientes, mas é fundamental ter opinião própria, concluiu o professor Corujão. Eu sempre fui teimosa e agressiva. Quando punha uma coisa na cabeça, ninguém tirava. Mas, finalmente, estou aprendendo a colocar no lugar dos outros e a pensar antes de reagir. O professor, ao ouvir as palavras da cascavel Tatá, deu pulos de alegria. Que lindo, Tatá, que lindo! Seu eu está aprendendo a ser autor da sua história, a construir a sua memória. O sapo Babá Boa Vida ficou com uma dúvida. Professor, explique melhor o que é ter um eu autor da história. Assim como uma árvore precisa de raízes, o eu precisa da memória para pensar, sentir, ver e reagir. A escola, os pais, os livros ajudam a construir as experiências na memória, mas o eu, à medida que cresce, deve liderar essa construção. O eu pode não ser um bom construtor da memória? Perguntou Totó. Sim. Pense também na memória como se fosse uma cidade dos humanos com muitos bairros. O eu pode construir na cidade da memória
bons bairros, como o da tranquilidade, do prazer, o da segurança, o da tolerância, mas também o bairro do orgulho, do egoísmo, do medo, da agressividade ou da impaciência, completou o grilo de Galá. Parabéns, diga lá. Esses bairros ruins podem nos aprisionar e nos levar a ter atitudes que não queremos, afirmou o professor. Tatá chacoalhou seu guizo e comentou: meu eu está mais maduro, mas de vez em quando fico furiosa quando sou contrariada. É verdade. Tatá brigou ontem comigo só porque pisei na sua cauda sem querer, disse o macaco Totó. Mas você não olha para onde anda? Falou brava a cobra Tatá. A Sassá também me deu uma bronca só porque eu tirei uma soneca encostado nela, acusou Pepê. Mas você é muito folgado, falou irritada a onça Sassá. Calma, turma. Estão vendo como é fácil ser um prisioneiro dos bairros ruins da memória? Alertou o professor. Quanto mais somos autores da nossa história, menos somos prisioneiros das ofensas, da inveja, da timidez, das rejeições e da dificuldade, disse Corujão. Professor, antes de frequentar essa escola, eu queria ser o centro das atenções. Queria que todos me aplaudissem, confessou o macaco Totó. Ainda quer, Totó? Apontou o sapo Babá. É, mas meu eu está amadurecendo. Parabéns, vocês estão pensando. O eu pode ser comparado a um rei, cujo território é a memória. À medida que o rei eu desenvolve as funções da inteligência, o que ele se torna? Autor da própria história, um bom construtor da memória, disseram seus alunos. Excelente! Alimentem seu eu, não para serem maior ou menor que os outros, mas para serem vocês mesmos, líderes inteligentes. Em seguida, o professor falou sobre algo que queimava em seu coração, sobre a espécie humana. Alguns humanos não amam nem a humanidade, nem a natureza. Tem um eu frágil e egoísta, que não valoriza a sustentabilidade. Sustentabilidade? Que bicho é esse? Perguntou Digalá. Sustentabilidade é explorar a natureza pensando nela e nas próximas gerações, nos filhos, nos netos e assim por diante, respondeu o professor Corujão. O quê? Os humanos não pensam no futuro dos seus filhotes? Perguntou a onça Sassá espantada. Alguns não. Eles poluem o ambiente, desmatam as florestas, se desenvolvem sem sustentabilidade. Não pensam no futuro do planeta. Pensam só em si, comentou o entristecido Corujão. E qual a consequência disso? Perguntou o javali Pepê. Infelizmente, por causa dos humanos, diversas espécies já desapareceram, Pepê. E o pior pode estar por vir. Se as coisas não mudarem, até a espécie humana não terá futuro. E qual a solução, professor? Perguntou aborrecida a Cascavel Tatá. A solução, penso eu, é investir nos jovens humanos, para eles aprenderem as mais importantes funções da inteligência, para se tornarem autores da sua história e pensadores que façam as escolhas certas. Mas como ajudá-los? Perguntou o sempre amável grilo de Galá. Que tal convidar alguns deles para participar da Escola da Inteligência da Floresta Viva? Falou motivado o professor. A onça Sassá rugiu, de medo e preocupação. O quê? Humanos entre nós? Não! A cobra Tatá preencheu seu riso e comentou. Poderá ser perigoso para nós. Estou com medo, professor, disse o macaco Totó. Vendo seus alunos aflitos, o professor Corujão lhes disse: devemos tentar. As crianças e os adolescentes humanos são o futuro do planeta Terra. Vamos ajudar alguns deles a se tornarem líderes apaixonados pela natureza e pela humanidade. Os alunos respiraram, pensaram e disseram em voz alta: vamos, vamos! Enfim, aceitaram o desafio de conviver com os humanos. Imaginem as borbulhantes aventuras que eles viveriam. Muito legal essa história. Vocês já tiveram contato com ela lá na escola. Eu espero que vocês tenham lembrado e que vocês tenham gostado dela tanto quanto eu. Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro da Escola da Inteligência, nós vamos conversar sobre isso. Então, a missão de vocês é pensar no que vocês aprenderam com essa história. Bom, o que você acha que é o eu?
O que você acha que é um eu frágil? O que é ser um autor da própria história? E os pensamentos negativos, o que são? O que é ser egoísta? Pensem em tudo que vocês aprenderam nesse texto. Pensem em tudo que vocês aprenderam nessa história, tudo que vocês já sabiam e aquilo que vocês lembraram. Bom, até o nosso próximo encontro. Adorei essa experiência com vocês. Um grande beijo e até a próxima!